Bom dia a todos. Nós agradecemos a Deus por, nesta manhã, poder compartilhar a palavra do Senhor com os nossos irmãos em Cristo. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de dedicar ao estudo, uma meditação, na palavra do Senhor. Ontem nós começamos essas meditações no Salmo 34, falando da provação, um instrumento nas mãos de Deus. E no primeiro ponto nós vimos lá, somos salvos, mas não isentos de provações. Hoje nós vamos nos dedicar nesta manhã sobre o tema provação, uma didática divina. Isto significa que as provações elas não são meros acidentes em nossas vidas. Provação ela é de fato um instrumento nas mãos de Deus para a correção, para a educação, para o aperfeiçoamento, para o aprendizado, para nos advertir, para nos admoestar e assim nos treinar, nos lapidar para que sejamos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. É certo que esse é meramente um dos instrumentos, que Deus usa para a nossa vida, para a nossa transformação. Então hoje, olhando sobre a provação, uma didática divina nesse Salmo 34, nós vamos destacar alguns versículos e trabalhar aqui algumas pontuações, algumas considerações. Nós vamos ver que a provação como didática divina, primeiro, ela nos quebranta, nos humilha e nos faz enxergar o que somos. Segundo, ela nos ensina a buscar o refúgio no ser de Deus, na pessoa de Deus, nos atributos de Deus. Terceiro, nos ensina o temor de Deus, temer a Deus, submeter a Deus, nos curvar diante de Deus. E em quarto lugar, a aprovação como uma didática divina, ela nos ensina a obediência a Deus, a obedecê-lo em todos os seus mandamentos, em todos os seus princípios, estatutos e ordenanças. Então, a aprovação como uma didática divina, o primeiro papel dela, o princípio dela é nos quebrantar, nos humilhar, nos fazer enxergar o que somos, qual é o nosso estado, a nossa condição diante de um Deus santo, sublime e majestoso. O versículo de número 2 nos ensina que Davi conseguia entender quem era o ser de Deus, quem era a pessoa de Deus. Desde o primeiro versículo até o versículo 2, quando ele diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Então ele se gloriava no Senhor, no ser de Deus. Como ele nos ensina, o Salmo 63, que fala que ele tem sede de Deus, a alma dele, como terra árida, exausta e sem água, anseia por Deus, o meu corpo tem sede de ti, do ser de Deus. Então é muito importante entender isso, que a provação como didática divina, ela nos levará a esse quebrantamento, a essa humilhação e nos mostrará quem somos, o que de fato nós somos diante de Deus. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, o primeiro capítulo, do versículo 26 a 31, ele retrata isso muito bem quando ele fala que Deus nos escolheu, e ele não escolheu os sábios, os entendidos, os inteligentes desse mundo, os fortes desse mundo. Pelo contrário, ele escolheu os humildes, aqueles que são fracos, aqueles que nada são, para humilhar aqueles que são. Então, aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados em tempo oportuno. A provação ela tem esse efeito didático da parte do Senhor, de nos quebrantar, de nos humilhar. O versículo 18 diz assim: olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. 1 Pedro, no capítulo 5 da sua carta, versículos 6 e 7, Pedro também nos fala sobre isso, dessa necessidade de nos humilhar, sob a mão poderosa de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, o homem de coração quebrantado, ele vê a si mesmo como um homem pobre de espírito, como nos ensina as bem-aventuranças,
Mateus 5, do versículo 3 até o versículo 4, que fala: bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, essa é a primeira observação que nós fazemos. A provação, ela, como didática divina, ela precisa nos quebrantar, nos humilhar, nos colocar com o coração contrito, abatido diante do Senhor, para reconhecer que toda a glória é do Senhor e que tudo que fazemos, né, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, nós devemos fazer para a glória de Deus. Em segundo lugar, a provação como uma didática divina, ela nos ensina a buscar o refúgio em Deus. Observe o versículo 6 desse Salmo 34. Davi diz assim: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, observe que ele clamou a Deus, né? Um aflito clamando a Deus, buscando a Deus, e ele diz que esse Deus, esse Senhor, o ouviu. O versículo 8 tem uma expressão muito bonita, muito importante, mas às vezes muito mal compreendida por muitos. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E quem sabe, fazendo uso aí do Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas essa expressão, ó, provai, muitos evangélicos entendem que é colocar Deus à prova, né? Testar Deus e ver se Deus vai agir mesmo, se Deus não vai agir, faça uma prova, faça um teste. Mas não é isso, a expressão é, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe quando você tem aquele prato de pudim de leite condensado à sua frente, não é? Quem sabe aquele bolo de chocolate com caldas de chocolate, e que você tem que provar para ver se é bom, se é gostoso, se é saboroso? Então aqui o texto diz assim: espera no Senhor, confia no Senhor e você vai provar que Ele é bom. Não é? Então, diante das provações, quando nós nos refugiamos em Deus, quando nós buscamos a Deus, nos entregamos a Deus e descansamos em Deus, nós estamos simplesmente assim, ó, vamos caminhar segundo a vontade de Deus, vamos submeter a vontade de Deus e nós provaremos da sua bondade, né? Você experimentará da bondade de Deus quando nós esperamos, quando nós refugiamos nesse Deus. Então, provar aqui não é colocá-lo à prova, mas é experimentá-lo, o cuidado dele. Na fome, ele nos dá o que comer. Estando cego, ele nos dá a visão. Estando preso, ele nos dá o livramento. É exatamente isso que Davi nos ensina, né, nessa parte aí da provação como didática. E é preciso, então, a gente chegar no estado de humilhação, quebrantado, para que a gente possa, assim, então, provar esse Deus e experimentar esse refúgio verdadeiro para as nossas vidas, para as nossas almas. Terceiro, a provação, né, como didática divina, ela nos ensina a temer a Deus. Observe o versículo 4, o versículo 7, versículo 9 e versículo 11. Dizem assim, olha, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, primeiramente, a provação nos ensina que nós não podemos ter medo da circunstância da provação. Nós precisamos ter medo de Deus, né? Aquele que tem o controle sobre a tribulação, aquele que rege todas as coisas. Depois o versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós falamos isso no primeiro vídeo. A certeza de que estamos guardados, protegidos por Deus e que algo só nos acontecerá se Deus assim o permitir. Ele diz, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e Ele nos livra. Então, se alguma coisa chegar até nós, é porque Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. E o versículo de número 9 diz assim, olha, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, temer a Deus é extremamente um benefício para a vida do cristão, para a vida do justo, não é? Temer a Deus é uma questão de dignidade ao nosso Deus, de saber que Ele é cuidadoso, que Ele é soberano, que Ele conhece as nossas necessidades e que Ele suprirá cada uma delas, seja tribulação, seja angústia, seja emprego, seja saúde, em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
E o versículo 11, vinde filhos e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Sabe por que a provação como didática divina ela nos ensina a temer? Diante dessas provações nós percebemos que nada somos, que nada podemos e que não temos nada a oferecer. Nos cabe esperar, nos cabe confiar, depender. E o grande problema é esse, de quem você depende, de quem você espera, em quem você confia, de onde virá o seu livramento. O salmista diz no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E em quarto lugar, a aprovação como didática divina, ela nos ensina, né, a obediência a Deus. E é interessante que a gente precisa entender o que é de fato obedecer a Deus, não é? As pessoas acham que obedecer a Deus é simplesmente ir à igreja, é simplesmente ler a Bíblia, é simplesmente orar. A obediência a Deus tem implicações sérias para a nossa vida. Observem aí o versículo 13 e o versículo 14 do Salmo, diz assim, olha, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, fofoqueiro, difamador, caluniador. Nós precisamos obedecer a Deus, aprender a obedecer a Deus, não é? Versículo 14, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la, deixar de praticar o mal e buscar a paz, empenhar para alcançá-lo. Isto é obediência a Deus. Então, a provação, ela nos ensina isso, né? As provações, as lutas. Veja como que o mundo hoje se encontra solidário, né? Perceba como que o mundo hoje está mais humano, né? As pessoas estão entendendo o valor do aperto de mão, o valor de estar juntos, o valor de dar um abraço, o valor de ver pessoalmente, né? De olhar nos olhos. Então, observe que a tribulação nos ensina essas coisas. Então, o versículo 16 vai dizer assim, olha, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, observe que Deus está contra aquele que pratica o mal, contra aquele que opera o mal, contra aquele que maquina o mal, contra aquele que deseja o mal. O versículo 21 diz assim, olha, o infortúnio matará o ímpio e os que odeiam justos serão condenados. Então, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, a amar o próximo, a amar o irmão, a tratar pessoas como pessoas, a discernir aquilo que é pecado, aquilo que é atitude pecaminosa e aquilo que é ser humano, aquilo que é pessoa, e separar essas coisas, condenar aquilo que é errado e amar pessoas, se relacionar com pessoas em obediência ao próprio Deus. Vejam que o rosto do Senhor está contra aqueles que o desobedecem, contra aqueles que maquinam mal, contra aqueles que difamam, contra aqueles que são caluniadores, que são fofoqueiros. O Senhor está agindo contra esses. Então, as provações elas vêm nos ensinar essas coisas de forma didática, numa didática divina de Deus, de usar as provações, de usar as circunstâncias, situações difíceis da vida para nos educar, para nos corrigir, para mostrar realmente o que somos, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza humana, né? A nossa tendência para o mal, a nossa tendência do egoísmo, do egocentrismo, da individualidade. E esse é o momento quando Deus está trabalhando com cada um de nós e nos ensinando. Provérbios capítulo 8, versículo 13 diz assim, o temor do Senhor é odiar o mal. Então, temê-lo nos leva à obediência, nos leva a desfrutar de Deus, a honrar esse Deus. Então, vejam bem, a provação, um instrumento, né, nas mãos de Deus. Somos salvos, mas não somos isentos de provação. A provação como didática divina, ela nos ensina a ser quebrantados, a nos humilhar, a nos enxergar como somos e o que somos. Essa didática divina nos ensina a buscar o ser de Deus como nosso refúgio. Essa didática nos ensina a temer a Deus e essa didática nos ensina a obediência a Deus. É certo que talvez alguém falará assim,
Muitas pessoas sofrem e não obedecem a Deus. Mas lembre-se, a provação ela é uma didática de Deus. Na vida do justo, ela fará essas coisas conosco. Na vida do ímpio, Deus usará as provações para endurecê-lo. Aquele que é rebelde para com Deus, aquele que rejeita Deus, ficará mais rebelde e rejeitará a Deus mais. O ser humano só pode ser moldado nas tribulações e nas aflições como um propósito divino, como uma soberania divina sobre as nossas vidas. Então, às vezes nós encontraremos pessoas que serão endurecidas e outras serão quebrantadas e moldadas para a glória de Deus. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então, reflita sobre isso. Deus nos abençoe. Deus nos dê um dia abençoado na sua presença, para a honra e para a glória dele. Fiquem todos com a paz de Cristo e tenham um bom dia. Até mais.